para a gente, né? A gente tem muito que trocar, que aprender, que espalhar. As empresas, elas algo negativo. Então, a ideia da criação do pacto foi essa, né? Foi utilizassem a força, o poder que elas têm, né? Se a gente considerar que hoje, dos 200 maiores PIBs do mundo, considerando países e empresas, 157 são empresas, então as empresas têm o poder econômico, né? Então, Enorme, a né? ideia era usar esse poder das empresas em favor da sustentabilidade, né? E o pacto foi criado com esse propósito lá em 2000. E hoje o Pacto é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. A nossa sede está em Nova York e a Rede Brasil, aqui no Brasil, né, ela começou em 2003. E hoje a Rede Brasil é a terceira maior do mundo. A gente tem um pouco mais de 900 membros. E aqui no Brasil a gente desenvolve, né, iniciativas, a gente busca engajar o setor empresarial para que ele contribua de fato para o avanço da sustentabilidade aqui no Brasil e no mundo. Em outras palavras, né, Fê, como a gente usa a governança de cada empresa, né, esse poder de mercado que cada empresa tem no seu, claro, no seu entorno, aí, no seu mercado, no seu setor, para justamente integrar e incluir as questões do desenvolvimento sustentável. E não é isso? Isso. A gente usa realmente, né, esse poder todo para fazer com que a empresa ela contribua, né? E o pacto ele tem princípios, né? Então, assim, a questão, o meio ambiente é uma das quatro frentes, mas a gente tem também ali uma busca para que as empresas se engajem com questões de trabalho, com questões de direitos humanos, e com questões também anticorrupção. E daí tem essa frente ambiental, né, que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é muito relevante nesse processo todo de engajamento das empresas. Agora, Fê, você não acha que com a pandemia a gente percebeu que, de repente, essas quatro frentes são todas uma só? Né? Porque no final, a gente, né, quando a gente pensa em saúde, pensa o que a gente passou nesses últimos 3 meses, é uma coisa só, né? Eu acho que a gente perdeu um pouco a mão nas décadas passadas, achava que uma coisa era separada da outra. Eu acho que agora, de fato, alinhou. Você não acha que a pandemia alinhou, que meio ambiente tem a ver com corrupção, corrupção tem a ver com, assim, esses quatro princípios que você acabou de citar? Tudo está muito interligado, né, Chiara? E a gente vê que essa pandemia, ela, ela é resultado, se a gente olhar mais profundamente, né, de um desequilíbrio ambiental, né? A gente fez um webinar recentemente com o climatologista Carlos Nobre. E ele falou isso, ele falou, por sorte, essa pandemia não começou no Brasil, né? Ela poderia ter começado aqui, porque o que ele coloca é que a Amazônia, por exemplo, ela tem muitos micro-organismos, e a partir do momento que o homem ele começa a se aproximar da floresta, a entrar dentro da floresta, a interagir com os animais silvestres que estão lá na floresta, a chance, né, de um micro-organismo desse Sim. gerar uma doença, né, uma pandemia como essa é muito grande. Então, até o Carlos Nobre falou, por sorte não começou aqui no Brasil, mas poderia muito Ter começado aqui, né? seria muito óbvio que começasse aqui também. Ele acha que assim que talvez uma legislação que aqui no Brasil é proibido, né, a caça de animais silvestres, né, que na China não é, talvez pudesse ser um fator que tenha contribuído para não ter surgido aqui. Mas então assim até a própria existência da pandemia é resultado dessa interferência do homem no meio ambiente. Exatamente. E esse ó, assim, vamos dizer que a parte humana, e a gente está falando de corporações aqui, né? O Pacto Global fala das empresas, de corporações, de CNPJ, vamos dizer assim, né? No Equera a gente divide muito CPF de CNPJ, mas eles se misturam, né? Porque eu sou um CNPJ, quando eu estou trabalhando, no final do dia eu me deito e eu sou um CPF também, né? Porque essas corporações são feitas de seres humanos, né, Fernanda? Então, eu acho que também quando... eu gosto que o Pacto tem um olhar muito humano também em relação à corporação, né? Um olhar muito contemporâneo sobre como a gente tem que lidar, porque uma corporação ela é um organismo vivo, né? Feita de humanos. E claro que a gente, obviamente, não pode deixar de falar dos ODS, né? Porque como que foi que nasceu os ODS? Fê, eu queria ouvir da especialista aqui, a Fê é head de comunicação e marketing do Pacto, e sabe que eu milito, né? Eu milito pelos ODS. Todos os projetos do Ecoera são pautados absolutamente nessa agenda aí, que a gente não tem muito tempo, tem 10 anos, né, para conseguir minimamente. Mas como é que foi que a ONU
criou essas metas e quando? Os ODS, Chiara, eles foram criados em 2015. Os ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma agenda global de sustentabilidade, né? Eles são 17 ODS, então tem desde erradicação da fome, da pobreza extrema, saúde universal, acesso à educação de qualidade. Então, cada tema desse ele está dentro de uma caixinha, né? Que são essas Água, 17 né? Sei que a gente caixinhas, fala né? muito água potável, né? Vida marinha, toda a questão da Isso, água potável e SC6. saneamento é um dos ODS, então acesso à água potável, né? A gente está no Brasil, e o Brasil tem, a gente, né, nós estamos em grandes cidades, às vezes a gente não tem noção, né, de como essa questão da água que você mencionou está aqui no Brasil, né? Então a gente tem 40 milhões de pessoas, 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. Esse A número é gente tem aí impressionante. 100 milhões de pessoas sem acesso a saneamento, é metade da população brasileira. Então, essa questão que você mencionou da água e saneamento, que você milita muito, né, nessa área de água, é uma questão muito crítica aqui no Brasil. Então, assim, os ODS, eles trazem essas necessidades, né? Então, foi em 2015, foi uma agenda liderada pela ONU, mas não é uma agenda da ONU, é uma agenda da ONU, assinada por governos, pelos países, né, pelos países membros da ONU, pela sociedade. É uma agenda, na verdade, muito ampla, né, que envolve a sociedade como um todo, as empresas. Então, o objetivo dessa agenda, os ODS, eles têm metas. Em cada uma dessas caixinhas, a gente tem metas muito claras ali. Essas metas, ela tem como prazo para o cumprimento 2030. Então, por isso que a gente fala Agenda 2030 também, né, para falar sobre os ODS. Então, e você falou agora 10 anos, né, que nós estamos em 2020, faltam 10 anos para a gente conseguir atingir essa Agenda 2030. Com essa questão da pandemia, né, claro, é muito preocupante, né, se a gente vai conseguir realmente avançar nesses itens da Agenda 2030. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fez um estudo com o apoio da consultoria Falcone no ano passado, e a gente viu que só o ODS 7 de energia limpa e acessível, ele seria atingido no Brasil se o cenário continuar como hoje. E o ODS 7 ele é um pouco mais óbvio, né, porque o Brasil tem uma matriz energética mais limpa por conta das hidrelétricas, né, não é a base, a gente não tem como outros países ali uma fonte energética à base de carvão, por exemplo. Então, só esse seria atingido. Então, o cenário, já isso no ano passado, né, que a gente não tinha pandemia, já era um cenário crítico. Então, pós-pandemia, a gente vai ter que trabalhar muito mais fortemente, né, no engajamento, em tentar incluir as pessoas, ampliar a conscientização das pessoas a respeito disso, né, como isso é importante para o mundo, né, para a continuidade da nossa vida nesse mundo, né. Exato. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de empresas. Agora, a Roseli fez uma pergunta interessante aqui, Fernanda. O que é desenvolvimento? Como pregar desenvolvimento constante se os recursos são finitos? É uma excelente pergunta, porque a gente, por muito tempo, achou que eles não eram finitos, né? A gente acha que a água ou que a floresta, elas não vão terminar nunca. Então, que a gente pode ficar simplesmente tendo o impacto que a gente quiser sem ter as consequências, né? Acho que, e as empresas idem, né? Claro, num âmbito maior, talvez num âmbito um pouco mais, realmente de uma escala maior, e envolvendo aí uma questão financeira muito grande, mas não é, fala um pouquinho sobre desenvolvimento, a gente fala, ó, ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A sociedade não vai parar de se desenvolver e nem quer, né? A questão é como que a gente integra, né? Como a gente integra as questões sociais e ambientais dentro desse desenvolvimento, não é isso? É isso, justamente. Esse é uma das nossas principais missões, assim, mostrar para as empresas que ODS, que sustentabilidade não é projeto social e ambiental, não é algo apartado do negócio. Para a gente conseguir que a sustentabilidade avance na velocidade que a gente precisa, as empresas precisam ver os ODS como parte da estratégia de negócios. Porque assim, a gente vê que tem muitas empresas que têm áreas de sustentabilidade muito avançadas, mas a gente vê que, por exemplo, a sustentabilidade ela fica dentro dessa área, ela acaba não permeando a organização. Então, o pessoal que produz não tem o conceito da sustentabilidade na cabeça. O pessoal que se relaciona com fornecedores também não tem o conceito da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela não está pautando o negócio. E hoje, usar a sustentabilidade como direcionadora do negócio é uma coisa boa para o negócio, é um
diferencial competitivo, é uma forma de manter a empresa dentro do mercado, num cenário que está se transformando muito rapidamente, né? A gente vê aí empresas desaparecerem. Então, ser sustentável hoje, pensar num produto e num serviço, né, de como você pode incorporar isso dentro dos seus produtos e serviços, é ser sustentável. A gente tem dados lá dentro do Pacto, dados do Banco Mundial, estudos que mostram que, por exemplo, em 4 setores só da economia, os ODS podem colocar em recursos 12 trilhões em oportunidades de negócio. Eles podem gerar oportunidades de negócio na ordem de 12 trilhões. Nossa. Os ODS podem gerar até 2030 mais de 300 milhões de empregos, de novos empregos, novas vagas. Então, assim, ser sustentável hoje é parte do negócio. Até a Edelman, que é uma agência, eles fizeram uma pesquisa agora, durante a pandemia, para tentar entender como o consumidor estava vendo as empresas nesse momento de pandemia. E segundo essa pesquisa, e a pesquisa da Edelman, ela foi mundial, mas ela teve um recorte brasileiro. Segundo essa pesquisa da Edelman, eu tenho aqui um número, né, que eles levantaram, que 37% das pessoas, dos consumidores que responderam à pesquisa, disseram que o comportamento das empresas em relação à pandemia está influenciando a decisão de compra deles. Tipo, empresas que não têm ação afirmativa agora, nesse momento de pandemia, está perdendo cliente. Então, assim, existe uma preferência, né, do consumidor hoje, isso tem a tendência que aumente, né, ao longo dos anos, de preferir empresas que são mais sustentáveis e ignorar as outras que não são. Você que trabalha, né, na área da moda, você vê muito isso, né, Chiara? Na Você verdade, consegue sentir o aumento disso. Muito. Assim, a gente já vem trabalhando há muitos anos, né, Fernanda, espalhando aí essa positividade. Como é positivo, economicamente falando, para uma empresa, né, integrar a sustentabilidade na sua estratégia, nos seus processos e nos seus produtos. Isso já estava lá. Então, esses esforços nossos contínuos ao longo de uma década aí já tinham colocado algumas empresas nessa jornada. O que aconteceu com a pandemia, e que eu concordo piamente com o que você acabou de colocar, é que acelerou, né? A pandemia colocou... Nossa, eu realmente nunca me preocupei tanto com a minha saúde, e aí quando eu vou para a minha saúde, eu começo a ficar com um olhar muito mais atento ao que é essencial, o que é de qualidade, a minha saúde também financeira. Né? Eu não preciso comprar mais uma calça porque eu já tenho 15, mas se eu quiser, vou preferir uma marca que tenha um olhar com a saúde do planeta. Então, tudo isso está interligado. De fato, como você falou muito bem, deu uma acelerou, né? Agora, sabe que ontem a gente estava no webinar do Pacto, né, sobre justamente o DS6, e ali alguns parceiros falando como as empresas hoje já percebem que cuidar, né, ter a sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, já vira um diferencial realmente na estratégia. Até porque como que você vai garantir, né, a sobrevivência do seu negócio se você não cuida da sua bacia hídrica ali, se você não cuida da água que você precisa? Então virou assim, antes era assim, ai, nossa, que incrível que a gente vai poder olhar para o meio ambiente. Agora é uma necessidade, né, Fernanda? Agora é uma necessidade de sobrevivência. Então, eu acho que aí o mindset já muda um pouquinho, você não acha? Quando começa a bater ali e fala, opa, eu preciso eu preciso dessa água limpa, porque eu preciso dela para minha empresa, mas eu também preciso dela para o entorno, para a comunidade aqui, senão também não vou conseguir que esse trabalhador trabalhe para mim e tenha bem-estar. Então, tá tudo interligado, na verdade, né? Sim, sim, não, com certeza. Nessa área de água, por exemplo, a gente teve um exemplo claro aqui em São Paulo, né, na crise hídrica. Então, Exato. as empresas ficaram desesperadas porque não tinha água e elas precisam de água para operar. Então, elas viram que a água é um insumo essencial para o negócio, né? E ela precisa cuidar desse insumo porque sem a água ela não consegue operar. É aquilo que você falou antes, né? A gente tinha a ideia que os recursos não tinham fim, né? E acho que estava muito aquela coisa, né? Revolução industrial e crescimento, né? O foco no crescimento, o foco no desenvolvimento das sociedades, assim, do ponto de vista econômico, mas agora a gente vê que tem fim, sim, né? E que a gente tem um sério problema aí
a lidar depois dessa pandemia, né? E daí falando em termos de mundo, que é a mudança do clima. Então, Exato. assim, a gente tem ali, né, mudança do clima que vai impactar todos os setores da economia, que vai impactar a nossa vida, né, como cidadã, como, né, participante ali, né, como pessoas, usamos esse mundo, né, a Exato. gente precisa dele. E a mudança do clima é muito grave, é muito sério. E assim, eu acho que até hoje, né, a gente está lançando a nossa divulgação do Dia Mundial do Meio Ambiente, são depoimentos de presidentes de empresas. E eu fico Incrível. muito feliz assim, né, de ver presidentes de empresas se posicionando dessa forma. O que que eles falam? Eles falam, todos eles, são 7 presidentes de grandes empresas, e todos eles falam dessa pós-pandemia, né? E todos eles falam que essa pós-pandemia ela precisa ser mais sustentável, é necessário, que não tem É. escolha. Então, assim, você ouvindo isso de presidente de empresas, né? Eu não estou ouvindo isso de um ativista, eu estou ouvindo isso de um presidente de empresa dizendo que Exato. precisa ser sim. É, é E o que estabelece um muito, é muito compromisso, não é, positivo Fernanda? isso, né? É uma luz E no fim do túnel. estabelece um compromisso, não é, Fernanda? Assim, uma hora que você vê ou o C-level, né, os CEOs, o C-level, ou o presidente se colocar, é quase um compromisso, né? Porque aí tem aí também um call to action, assim, claro, mas ele se coloca ali, um posicionamento da empresa. Que eu acho que falta ainda nas empresas brasileiras um posicionamento constante, né? Para que a gente não caia muito aí, eu queria que você falasse um pouquinho no greenwashing, blue washing, purpose washing, né? Rainbow washing. Rainbow washing é dos ODS, né? Que usa os ODS de uma forma absolutamente superficial. Não, não que a gente, eu acredito, Fê, e a gente conversa muito sobre isso, que um passo é melhor que 0 passos e que a gente precisa seguir em frente. A questão toda é que chegamos num momento, e acho que a pandemia não, escancarou essa necessidade de ter um comprometimento constante, né? Os esforços constantes, você não acha? Sim, sim, não tem a necessidade desses esforços constantes, essa necessidade do envolvimento da alta liderança, né? E daí falando assim, né, em engajamento do ano passado, até você participou bastante dessa campanha, né, Kiara? A gente lançou aquela campanha Aceita esta caneta, e a Sim. provocação era justamente para os presidentes das empresas. Então, o Aceita esta caneta era esse gesto de pega essa caneta e assina o compromisso com o clima, né? E esse compromisso com o clima era para que as empresas se comprometessem em reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa. Mas era um negócio muito sério, né, quando a gente lançou, porque não era um compromisso vago. Ah, eu vou reduzir 2%, eu assino, mas eu vou reduzir 2%. Não, não era isso. A empresa ela tinha que fazer uma análise numa plataforma global que chama Science Based Targets Uhum. Initiative, e daí essa plataforma global ia dizer, olha, você precisa reduzir 60% para contribuir que o aumento da temperatura da Terra não ultrapasse 1,5. E daí a empresa que aceitasse esse desafio, o CEO ia lá e assinava, aceitava a caneta e assinava, né? Então você participou dessa campanha, Sim. a gente conseguiu mais de 20, né, assinaturas de empresas. Eu acho pessoalmente pouco ainda. Eu Acho acho que a pouco gente tem também. potencial para muito mais. É claro que não é um desafio simples, né? Demanda ali investimento das empresas, demanda mudança no processo produtivo. Mas agora, mês que vem, nós vamos lançar a segunda fase dessa campanha para conseguir mais engajamentos. E você está Contem convidada aí comigo, contem para nos comigo. ajudar nesse Conte esforço, né? comigo, Fernanda, conte comigo. No Brasil, agora lembrando, a gente tem a Malve, né? A Malve assinou, foi isso? A Malve, acho que foi talvez a única no setor da moda que assinou esse compromisso. Me corrija se eu estiver errada. Tem a Lojas Renner também, né, que tem uma atuação ali também, né, no setor da moda, de produção. É A claro que Renner tem uma atuação assinou forte no também. varejo, mas A Renner assinou? Fez só não saber. assinou Assinou também, também. assinou também. Que maravilha. Eu fico muito. A moda, Fernanda, a gente discute muito isso. A moda tem uma capacidade de espalhar a mensagem muito rápido, né? Viraliza. A gente tem usado muito a Covid para realmente para um ativismo muito consciente, né? Com um sorriso no rosto sempre, que esse é o nosso papel. Mas assim, a moda ela também viraliza com muita rapidez. Então, uma imagem assim, a usar, né, as redes sociais, usar o tag, usar a própria roupa, ou na moda pela água. A gente fez um trabalho lindo com a Marisa e com a Vicunha, onde a roupa ali tinha um tag falando sobre o ODS 6, falando sobre o consumo responsável da água, e os consumidores finais ficaram impressionados e como, nossa, eles não tinham a mínima ideia que uma roupa podia levar essa mensagem ou que uma marca podia se comprometer em reduzir
o seu impacto, né, no recurso hídrico, na água, não só o consumo, mas o impacto. Então, como a gente pode, né, usar os setores e as empresas para espalhar essa mensagem? Porque sozinha essa mensagem não vai ser espalhada, aí que tá, né? A gente não consegue, principalmente nas grandes cidades, a gente não consegue pegar o CO2 que a gente emite, nem o oxigênio que a gente respira. Então, a gente não vê a problemática. Claro, o mal-estar, né, a poluição, tudo isso que a gente vai vivendo, o mal-estar, isso, né, dá aquela cutucada. A água mesmo, se não fosse a crise hídrica, vou dizer que o Pegada Hídrica Vicunha, que esse nosso projeto lançado há 2 anos atrás, e a Moda pela Água, a continuidade, o esforço contínuo, só se deu por conta da crise hídrica em São Paulo. Muito provavelmente, se não tivesse tido essa crise, a gente não estaria aqui falando sobre água. Então, né, a gente... E também se falou muito no webinário ontem sobre como antecipar o risco, né? Antecipar. Quando uma empresa, ela antecipa, então ela já olha a vulnerabilidade, ela olha a questão, ela se une, né? E no ODS 17, que é um dos meus preferidos, porque eu acredito muito na união mesmo do setor, sozinho a gente não faz mais nada, né? Nem de forma corporativa e nem sozinho como CPF, mas como que a gente pode aí se unir para falar sobre o uso responsável da água de forma, né? De forma setorial, né? Que não existe mais falar sozinho, não é isso, Fernanda? Também, né? É o setor que fala, porque a gente pode engajar muito mais gente, não é uma empresa só, não é o ego corporativo, é um convite a que o setor se antecipe para uma problemática gravíssima, social e ambiental. A gente está falando hoje de Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente está com foco no ambiental, mas tem toda a questão social, né? Mão de obra escrava, igualdade de gênero, todos os ODS podem estar incluídos aí também, né? Mas como é importante antecipar o risco de forma estratégica para a empresa também. Sim, sim, isso que você traz aqui da questão do risco, isso tem a falta de gestão, né, dentro do processo de sustentabilidade hoje está vendo como um problema, uma falha no processo de gestão de riscos das empresas. Então, muitas empresas elas estão incorporando, né, essa análise social e ambiental como parte do processo de gestão de riscos. E assim, eu acho que assim, tem uma coisa que até a Sônia Favaretto, que era presidente, né, do pacto, ela falava, às vezes é por amor, mas às vezes é por dor. Então, assim, é claro que tem empresas que fazem isso porque acreditam nisso, mas às vezes fazem porque é preciso. Então, a gente falou antes ali da pressão do consumidor, mas também tem uma pressão muito importante que está acontecendo cada vez mais fortemente, que é a pressão dos investidores. Então, os investidores, eles consideram muito esse processo de gestão de riscos dentro das empresas, né? E como a falta de gestão de riscos pode fazer com que uma empresa seja desconsiderada ali em termos de investimento. Então, a gente vê uma pressão crescente aí de investidores. O Fórum de Davos esse ano, no início do ano, ele foi todo focado em sustentabilidade, que é um fórum de economia, né? É um fórum muito voltado para esse lado econômico. Ele teve a sustentabilidade como grande direcionadora ali das discussões, né? Como uma grande direcionadora das discussões. E a gente vê ali grandes fundos de investimento, falando cada vez mais na importância da sustentabilidade, né? O próprio Larry Fink, né? A gente usa muito esse exemplo porque o Larry Fink ele é o gestor da BlackRock, ele é o presidente da BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo. E o Larry Fink, nas últimas, acho que 3 ou 4 cartas que ele envia para os CEOs das empresas, dos fundos, né, que ele faz a gestão, e ele fala da importância da sustentabilidade, de como a sustentabilidade precisa guiar as ações dessas empresas, porque elas vão ser cobradas. E ele fala em uma das cartas que a licença dada pelos stakeholders para a empresa operar. Que isso fica muito mais forte. Então, assim, não é você querer operar, você precisa ter uma licença dos seus públicos para que você opere. Exato. Então, assim, como não considerar isso, né, dentro do processo de gestão de riscos? E como não considerar isso dentro de um planejamento estratégico, econômico, enfim, como não considerar, né? Assim, realmente é uma. Mas a gente começa a perceber uma maturidade maior, né? Porque é uma falta de maturidade também, né? Quando uma empresa não está aí, pelo menos no radar, pelo menos querendo aí abrir essa jornada, né, Fernanda? Eu acho que é uma questão de maturidade também. Eu percebo nesses últimos anos aí de Ecoera, na nossa consultoria, a gente vem trabalhando cada vez mais com as empresas. Então, a gente percebe que elas ficam mais maduras,
Aí elas têm um percebimento, né? Uma tomada de consciência de que elas serão cobradas. Primeiro é que elas serão cobradas. E logo ali que, poxa, isso é diferencial para mim. Né? Eu me torno mais competitivo, mas eu me torno possível. Acho que se a gente for lá longe, rapidinho, assim, eu sobrevivo, né, para gerações futuras. Né? Porque muitas empresas do Brasil, eu falo de moda, são empresas familiares ainda. São empresas que têm aí, né, tão familiares, estão indo para a segunda geração, para a terceira geração. E nessa passagem das outras gerações, é inevitável. Você precisa olhar para o futuro de forma sustentável, senão você não vai, o seu negócio familiar não vai existir. Não é, Fernanda? Sim. Sim, com certeza, não, com certeza. É olhar mesmo o negócio de uma forma mais ampla, olhar o negócio de acordo com as transformações, as mudanças que têm acontecido na sociedade, né? E olhar o negócio olhando também as vulnerabilidades do mundo, né? Porque tudo hoje, como você falou, está interligado, né? Não dá para a gente falar que, não, aqui dentro da minha empresa é assim, lá fora é outra coisa. Não, lá fora não é outra coisa. Lá fora tem o seu consumidor, lá fora tem o seu investidor, lá fora tem o mundo, lá fora tem os recursos, né, naturais que você precisa usar para você produzir, para você continuar operando. Então, assim, esse olhar macro e esse olhar mais amplo é cada vez mais necessário hoje. Porque você falou uma coisa importantíssima, Fê, agora para a gente estar chegando no final da nossa live. Normalmente a gente estava acostumado, de forma empresarial, a olhar do berço, né, do comecinho do nosso processo até o portão da fábrica, né? Ali era o meu campo de atuação. Como corporação, eu conseguia chegar até ali. Você falou exatamente, não, esse portão precisa abrir, porque tem todo o resto que está lá. Não está aqui dentro do meu portão só. Né? Tá lá fora. Além desse consumidor, tem o mundo, tem as transformações, tem o meio ambiente, né? Tem todas as outras questões. Então, eu começar a olhar para fora do portão dessa fábrica, né? E olhar que existe aí um planeta e, de forma econômica, que a gente quer que as corporações durem por muitas gerações e que elas possam contribuir, né, para as necessidades das próximas gerações. Eu costumo dizer também que a gente não sabe, a gente intui. Eu tenho filhos, né? Eu tenho filho de 20, fazer 25, mais 16, fazer 16. Então, assim, eu sei, eu intuo, eu intuo o que eles vão precisar, né? Porque a gente conversa muito. Mas eu não sei, na verdade. Eu não vou estar lá exatamente, né, daqui a 50 anos. Mas, assim, usar o hoje da melhor maneira possível é isso, é conter risco. Eu estou contendo o risco que o meu impacto da minha produção, do meu consumo, da minha vida no dia a dia, né? Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente tem falado que as pequenas atitudes contam, né? No dia a dia, né? Na hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, a maneira como você consome, de que forma você está consumindo, de que forma você está descartando. Tudo isso, agora, trazendo para a gente aqui, para mim, para você, para todo mundo que está assistindo a gente, queria agradecer muito a audiência, é que as pequenas atitudes contam, sim, e que com boas atitudes a gente vai fazer essa gestão de risco, né, a nossa, e poder espalhar a mensagem da melhor maneira possível. Kiara, já que você trouxe isso, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente está, né, tem a sua audiência, que são consumidores, que são pessoas ali, a gente está falando, né, claro, atrás das empresas, ali tem as pessoas, pessoa física, né, são as pessoas que estão ali. E, assim, vocês que estão assistindo, vocês têm um poder muito grande de influenciar o rumo que esse mundo está tomando, né. Então, voltando à questão da mudança do clima, né, já que a gente está no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu acho que é a questão mais crítica aí em relação ao meio ambiente hoje, né? A mudança do clima, a gente precisa conter a mudança do clima. Se tudo continuar como está, a temperatura da Terra deve subir 3 graus. Daí a gente fala, 3 graus 3 graus é pouco, não sei o que, não é pouco, é muito, e 3 graus podem gerar efeitos catastróficos, né, na sociedade. O mesmo Carlos Nobre, que eu falei na mesma live, ele falou que se a temperatura da Terra aumentar 5 graus, em regiões mais quentes, como por exemplo aqui no Brasil, a gente vai ficar quase todo ano, durante 3 horas por dia, confinados. Porque a combinação da temperatura e da umidade do ar não permite que a gente fique do lado externo, do lado de fora. Então, assim, essa combinação, segundo os cientistas, fazem com que uma criança e um idoso morram em 30 minutos. E uma pessoa saudável e jovem morra em 2 horas.
Então, assim, é uma situação muito crítica. Então, assim, voltando, vocês que são consumidores, vocês têm um poder gigante nas mãos. Seja o poder da escolha, né, de decidir, olha, eu vou comprar esse produto dessa empresa que é mais sustentável, seja o poder de você pensar no consumo consciente, né, eu preciso disso, né, você fala muito da questão do reaproveitamento das roupas, né, Chiara? O próprio, você mencionou a Malve, o Guilherme, que é o presidente da Malve, ele me disse numa conversa que as pessoas usam uma roupa 7 vezes em média. É muito pouco, né? E E lavam o impacto muito. E ambiental lavam muito, para Fernanda. E lavam muito. e o impacto ambiental para produzir essa roupa é absurdo. Então, Absurdo. assim, então vocês que são consumidores, pensem nisso, né? Será que eu estou consumindo da forma mais sustentável? Será que eu não posso rever a forma como eu consumo? Além disso, né? Será que eu não posso direcionar o meu investimento, o meu consumo para aqueles que, né, que atuam de uma forma mais sustentável, daí eu começo a pressionar as empresas para que todas sigam essa direção. Então é muito importante. O consumidor, eu acho que é um dos principais elos aí desse Absolutamente. movimento de pressão para uma mudança urgente, uma mudança rápida que a gente precisa em relação à redução das emissões de gases, em relação a várias outras coisas, na questão da mulher, enfim, a gente tem N necessidades ali dentro da nossa sociedade, do mundo e da sociedade brasileira também, que deixam ali um leque de opções, né, de como a gente pode atuar e como a gente pode contribuir. E eu acho que os ODS, eles estão aí para isso também, né? Foi para dar uma direção para que a gente possa seguir juntos, né? Eu acho que, assim, a comunicação da ONU com os ODS foi precisa, assim. Eu disse que, assim, olha, fico muito feliz, assim, de poder... Porque é bacana, porque é bonito, porque é bem feito, sabe? E mostra o mundo hoje. Mostra como o mundo está hoje, né? Mas com um sorriso no rosto, com toda a força que a gente precisa para ir para a rua, para protestar, mas cada um protesta da sua maneira também, né? Então, acho que, para finalizar, muito obrigada pela mensagem de que a gente precisa consumir, já que estamos consumindo, já que não andamos nus, e infelizmente nem as aldeias indígenas que a gente ajuda, que a gente colabora, que a gente visita, também não andam nus. Aliás, tem uma história que me tocou muito nos últimos 3, 4 anos. Eu lembro que eu estava trabalhando com um grande grupo que tinha um excesso, um excedente de peças de roupa que era monumental, e que a gente estava entendendo aí como alinhar aí, né, como olhar para esse gargalo e implementar mudanças. E nesse mesmo período, eram números enormes, tá, gente? Nesse mesmo período, eu estava numa aldeia indígena no Pará, no norte do Pará, quase na fronteira, e essa mulher me pegava, assim, minha roupa, eu não sabia, ela me pegava, essa mulher indígena, ela não fala português, ela queria a minha camiseta. Dizer, meu Deus, de um lado a gente descarta centenas, milhares de roupas, do outro ainda não tem. Né? Tem uma pessoa, um ser humano que ainda não tem. Então tem um desequilíbrio aí também, que eu acho que só com a tomada de consciência mesmo a gente pode, né, e justamente porque ela estava com muito calor, na roça lá era muito difícil, e ela precisava de uma roupa que pudesse cobri-la, né, para proteger do calor e do sol. Ou seja, eu acho que todos os setores podem colaborar, a gente que está aqui num ambiente onde moda, beleza e design nos enquadram aqui, né, no Portal Ecoera, onde a gente atua, acho que a gente tem muito trabalho pela frente, mas é um trabalho muito bonito também. Eu acho, na verdade, como você falou, né, Fê, a gente tem o privilégio de poder mudar o mundo com um sorriso no rosto, o privilégio de usar a moda como upcycling da sustentabilidade. E eu queria te agradecer enormemente de estar aqui com a gente hoje, espalhando essa mensagem. Vamos convidar mais vezes, tá, para a gente falar mais, porque é um assunto que não tem fim, se a gente deixar. E muito obrigada, Fê, mesmo. Obrigada. Obrigada, Chiara. Obrigada a todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. E agradeço. E espero que, assim, que esse momento, esse Dia Mundial do Meio Ambiente, que acontece em meio a uma crise, né, sanitária, de saúde do nosso país, ele sirva para mudar comportamentos, né? Para que, como esses presidentes de empresas falaram ali no vídeo que gravaram, né, vamos pensar nesse pós-Covid, de um pós-Covid mais verde, de um pós-Covid mais sustentável. Então, eu convido todos vocês aqui, todas vocês, a pensar, repensar esse momento, né? Como vocês podem ajudar a transformar esse mundo para um mundo bem melhor, bem mais sustentável. Obrigada, Chiara. Querida Fê, obrigada. Até logo, gente. Muito obrigada pela audiência. Até já. Obrigada, Fernanda.